Bom dia a todos e todas. Meu nome é Bruna Baldo, eu sou coordenadora de atividades nacionais e patrocínio da AmCham Brasil e é um prazer estar com vocês nessa manhã. Antes de iniciarmos, quero reforçar o nosso compromisso com a inclusão e, para isso, a gente conta aqui com a presença da Rosane, que será intérprete de Libras durante o nosso encontro. Seja muito bem-vinda, Rosane, e obrigada por estar aqui conosco. Para aqueles que não podem nos ver, eu vou me descrever fisicamente. Tenho cabelos pretos longos, pele morena e estou usando uma blusa verde com um blazer preto. Estou aqui na Câmara Americana e atrás de mim temos as bandeiras do Brasil e Estados Unidos. No webinar de hoje, realizado em parceria com a Pautum, falaremos sobre como os treinamentos com inteligência artificial estão revolucionando o aprendizado das equipes, trazendo os principais desafios, insights práticos e cases de sucesso. Então, sem mais delongas, para a gente dar início à nossa atividade, eu quero agradecer a participação de todos vocês que estão aqui nos acompanhando hoje e a nossa patrocinadora e parceira da AmCham, a Pautum, que tornou essa atividade possível. Então, vamos assistir ao vídeo. Você quer aumentar o engajamento da sua mensagem junto ao seu público? Bem-vindo à Pautum. Somos uma plataforma líder global para a criação de conteúdos em vídeo, simples, fácil de usar e com todas as funcionalidades que você precisa em um só lugar. Crie seus vídeos para treinamento e desenvolvimento, redes sociais, tutoriais, comunicação interna e endomarketing, apresentação de produtos e muito mais aqui com a gente. Você não precisa ter nenhum conhecimento em design para usar. Além de simples, fazemos o onboarding e atendimento em português para garantir o seu sucesso ao usar a nossa ferramenta. Narração automática em diversas línguas e tons de voz, criação e customização de personagens com a sua marca, bancos de imagens, vídeos, sons e músicas livres de direitos autorais, gravação de tela para criação de tutoriais. Junte-se aos nossos mais de 40 milhões de usuários em mais de 120 países e faça os seus vídeos brilharem. Para o encontro de hoje, contaremos com um time de especialistas: o Renato Fontana, Brasil Managing Partner da Pautum, o João Marcelo Furlan, que é cofundador da Enora Leaders, e o Thiago de Castro, coordenador de treinamentos da DASA. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite e estarem conosco aqui essa manhã. Então, agora, para a gente começar de fato a nossa atividade, eu convido ao nosso palco virtual o Renato. Renato, seja muito bem-vindo e eu peço a gentileza de que você também comece com a sua autodescrição. Um bom evento a todos. Obrigado, Bruna. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está por aqui com a gente. Obrigado pelo tempo de estar colaborando com o assunto tão interessante que é o que a gente vai falar hoje. Eu sou o Renato, sou Managing Partner da Pautum. Então, minha descrição, né? Eu sou um homem branco, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos e estou com uma camisa listada branca e azul. Então, mais uma vez, queria agradecer a presença de todo mundo. A gente está aqui hoje para falar de um tema, se até o pessoal da AmCham puder colocar minha apresentação na tela. Obrigado. É um tema que a gente vai desmistificar, né? Acho que eu gosto de falar muito disso, né? A gente vai falar muito de inteligência artificial que está em alta e a relação da inteligência artificial com a parte de treinamento e desenvolvimento das organizações, né? Treinar pessoas, gerir pessoas. E eu gosto de desmistificar, então a gente vai trazer isso um pouco disso, né? O que a gente deve se atentar enquanto área de T&D, enquanto líderes, enquanto gestores, para o que é importante saber sobre inteligência artificial e o que a gente não precisa se atentar tanto, tá? Então é um pouco que a gente vai passar hoje aqui. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema agora no começo, depois a gente convida, mais ou menos na metade do encontro, o João e o Thiago para debaterem com a gente, para trazerem cases práticos. Eu acho que, acima de tudo, eu convidei os dois para a gente ter uma triangulação de pontos de vista. Vou compartilhar um pouco da Pautum com vocês. O que a gente tem olhado para IA, para treinamento e desenvolvimento, principalmente, enquanto plataforma. O Thiago vai trazer um ponto de vista enquanto uma organização, uma grande organização na área de treinamento e desenvolvimento. E o João enquanto uma plataforma que ensina AI para que ela possa melhorar, hiperpersonalizar a trilha de aprendizado dos clientes. Então, a gente vai trazer bastante debate e se vocês puderem já ir colocando suas dúvidas, se você já trouxe uma dúvida de casa aí para o encontro de hoje, pode ir colocando que o time da AmCham vai anotando e vai passando para a gente vai depois passar por cima dessas dúvidas na hora do debate junto com o Thiago e com o João Marcelo. Legal? Então, me apresentar de novo, Renato Fontana, sou Managing Partner da Pautum. A Pautum
é uma empresa britânica, né? A gente foi fundada, vai fazer 15 anos nesse ano. É uma plataforma de criação de vídeos para treinamento e desenvolvimento, endomarketing, comunicação interna, redes sociais, toda voltada para você criar vídeos para diversos ambientes. Foi fundada na Inglaterra, só que o dono, ele é judeu, então tem um grande time, né? A maior parte da Powtoon hoje está em Israel, em Tel Aviv, área de programação, área de suporte, está tudo lá em Tel Aviv, e a gente, no ano passado, trouxe o primeiro braço da Powtoon fora de Israel e da Inglaterra aqui para o Brasil, para poder apoiar os clientes aqui do Brasil que estão usando e precisam muito de apoio em português, né? Então, diversas tropicalizações estão sendo feitas com o produto para atender melhor o público aqui no Brasil. Então, a gente veio para cá para estar mais próximo de vocês, né? Muito voltado para o mercado B2B, principalmente. Um pouquinho mais sobre a Powtoon para entender, para quem não conhece ainda a plataforma, para, de repente, entender um pouco mais da relevância, o que a gente pode compartilhar com vocês em relação a TID e inteligência artificial, né? Então, como eu falei, a gente já vai fazer 15 anos esse ano, a gente está em mais de 120 países, tem mais de 40 milhões de usuários pelo mundo inteiro, né? Então, nosso foco, a gente fala que o grande objetivo da Powtoon, na verdade, tem 2 objetivos. O primeiro é que qualquer pessoa, sem nenhuma competência, habilidade de design, consiga criar vídeos profissionais, né? Qualquer pessoa, sem essa competência, consiga criar isso. E a segunda coisa é que a nossa plataforma ela tem que ser tão fácil de usar quanto um PowerPoint, né? Seja uma ferramenta que a grande maioria das pessoas sabe usar ou já usou em algum momento, sabe que não é nada de outro mundo. Então, esse é o grande objetivo da plataforma e hoje ela entrega isso. Então, ela entrega uma competência, né? E para poder ajudar os nossos usuários a terem essa competência de criar vídeos profissionais sem serem designers, a gente precisa pensar muito no que está por trás da plataforma, né? E IA hoje é top of mind de tudo que a gente está pensando, né? Que IA que a gente cria, que IA que a gente integra, que parceiros que usam IA que a gente chama para fazerem parte do nosso ambiente. Então, é um pouco disso que eu vou trazer para você, um pouco mais do background da Powtoon em relação ao que a gente está vivendo sobre a chegada aqui no Brasil, sobre tecnologia, treinamentos, pessoas, né? E como que tem essa relação também com IA atualmente, e dar uma diretriz, né? Tentar dar um pouco do nosso ponto de vista de o que a gente acredita que os profissionais, os líderes das organizações precisam se preocupar mesmo em olhar para IA e o que eles não precisam, o que eles podem deixar que as plataformas ou a área técnica das organizações possam olhar por eles. Antes de começar a falar um pouquinho, eu vou contextualizar um pouco do cenário de IA e treinamento. Eu queria convidar vocês todos, né, quem quiser saber mais sobre a Powtoon, pode se conectar com a gente no LinkedIn. Acho que o pessoal da Ancha vai colocar no chat aí para vocês também darem uma olhada. No LinkedIn a gente tem uma newsletter, né, que chama Tendências de Comunicação. Quem quiser usar o QR Code está aqui. Tem o meu perfil também no LinkedIn. O QR Code está aqui e o link também vai aí no chat para vocês. E tem o nosso canal do YouTube, que tem muita informação sobre design, tem webinars também sobre criação de vídeos, sobre onboardings, enfim, tem muita coisa lá. Você pode acessar a gente, é Powtoon Studio, com S mudo, BR. Então, tudo junto, Powtoon Studio BR no YouTube. Tá? Então, podem acessar a gente lá para saber mais também. Para começar, então, essa introdução que eu vou trazer, eu quebrei ela em 4 partes, né? Por isso que eu falo que é desmistificar, né? Essa questão de treinamento e desenvolvimento com IA é um mito, né? Tem muito mito, a gente está sendo impactado o tempo todo por anúncios, depois que digitou IA na internet, os algoritmos te pegam, então você vai começar a ser impactado por muita coisa. A gente quer quebrar um pouco isso, numa visão um pouco mais cartesiana de o que é importante saber, e então quebrei em 4 etapas, né? Eu vou falar um pouquinho de mindset no começo, vou falar depois a parte de integrações, de como é que a Powtoon integra IA na ferramenta para que o usuário não tenha que se preocupar com IA, o usuário seja um beneficiário, né? Não tenha que ser um expert em IA para usar. Outras tecnologias além da Powtoon de TID que a gente tem usado, né? Inclusive o Thiago, né, lá na DASA, eles usam várias, então ele vai compartilhar algumas com vocês também durante o debate. E, por último, o fator humano, né? A importância do ser humano, né? Só hoje, já daqui a pouco, até quando o ser humano é importante para lidar com IA, isso a gente vai falar no finalzinho aqui dessa contextualização. Tá? Para provocar vocês um pouquinho, eu dei uma estudada em alguns momentos da história. Eu nem fui muito longe, fui lá em 1760, né? Daria para ir bem mais longe, mas em 1760 começou o primeiro grande momento de dilemas aí da humanidade,
em relação às máquinas, né? Foi a primeira revolução industrial, né? Quando o ser humano conseguiu criar máquinas, né, movidas a diversos tipos de energia, principalmente a partir de vapor, para acelerar a produtividade da indústria, né, principalmente a indústria têxtil. Então, em 1760 deu a Revolução Industrial, a primeira, né? Em 1850 teve a segunda, que foi quando teve a evolução da parte química, né, a parte do petróleo. Então, além das máquinas que eram a vapor, a carvão, etc., entrou-se muito na parte química, né? Então, houve uma segunda Revolução Industrial em 1850 aproximadamente. Aproximadamente 1950, né, então num pós-guerra, teve a parte de maquinário de linhas de produção, né? Então as máquinas em si então começaram a tomar conta da linha de produção, onde antigamente só tinham pessoas trabalhando, né? Em 94, né, começou a bolha da indústria.com, das empresas.com, então aquela questão, a internet vai acabar com os nossos empregos, né? Onde que eu vou comprar minhas coisas, eu vou no mercado, não vou, enfim, teve mais um momento aí, e agora em 2014, mais recente, foi quando começou de fato, né, IA não começou em 2014, começou bem antes, mas de fato em 2014 IA chegou ao público, né, às pessoas, ao varejo, vamos falar assim, numa linguagem mais mercadológica, principalmente com a chegada do Watson, da IBM, né, que foi o primeiro grande IA que chegou para as pessoas conhecerem e interagirem. E todos esses 5 momentos da história, eles tiveram 2 coisas muito interessantes, que era isso que eu queria trazer de mindset para a gente hoje aqui, tá? Primeiro, eles geraram muitos receios profissionais, né? O principal era, eu vou perder meu emprego? A máquina vai tomar meu emprego? O que eu faço? Para que lado que eu corro, né? As máquinas estão chegando. E um outro dilema que surgiu também, né? Então, assim, se você está olhando para o lado do copo meio cheio, meio vazio, ou ele está aí bem no 50%, né? Mas depende do ponto de vista que você olha para esses momentos da história, você pode olhar também para as oportunidades profissionais, né? O que eu faço? Onde eu mexo? O que eu preciso mudar para me adaptar a isso? Como que eu ganho com as mudanças, não como que eu perco com as mudanças? Então, gerou-se, sempre nesses momentos geram-se muitos dilemas, e a gente acredita que a gente está num momento que seja também divisor de águas agora com o IA, e a gente vai entrar um pouco mais no porquê que a gente acredita que isso é divisor de águas aqui hoje com vocês, tá? Mas a primeira provocação, depois de trazer um pouquinho desse timeline aqui para vocês, que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, no seu ponto de vista, tá? Se quiser colocar no chat, também quiser compartilhar com a gente, quem que se deu bem em algumas dessas janelas de oportunidade? Né? Ou seja, nessas mudanças, né, da Revolução Industrial, da bolha da indústria.com, depois agora com IA, quem que se dá bem nessas oportunidades, né? Enquanto vocês vão colocando, eu também eu fiz diversas pesquisas aqui para a gente entender um pouco da maioria dos principais, né, os principais meios de pesquisa e comunicação falam sobre a história. As pessoas que se deram bem foram aquelas que mudaram, né? Então, para fazer uma analogia um pouco mais curta agora, né, para os anos 90 ali, junto com a indústria.com, a grande divisor de águas numa entrevista de emprego era: você tem um pacote Office, né? Você sabe usar o PowerPoint, o Excel, o Word, é avançado, é intermediário, é básico, né? Então, esse foi uma coisa que hoje é uma realidade, assim, bottom line, assim, né? Tipo assim, ou você tem ou você não tem. Se você não tem um pacote Office, você provavelmente não vai conseguir um emprego numa organização de grande porte, né? Uma organização mais bem estruturada, porque as organizações já conseguiram usar aquelas ferramentas dos anos 90 para ganhar vantagem competitiva, e hoje é uma coisa de praxe. Todo mundo tem que ter, se não tem, provavelmente você está ultrapassado, ou você está num ramo, né, vamos falar assim, um ramo que não precisa disso. Mas, na grande maioria, o pacote Office ou o inglês, né, são coisas muito básicas hoje para uma entrevista de emprego, se você quer brigar, quer competir por uma boa vaga, né. E IA está indo nesse mesmo caminho, né, pelo que a gente está vendo aqui. IA não vai roubar o emprego de ninguém, tá? O que vai acontecer muito, igual o que aconteceu naqueles pontos, né, do timeline que a gente colocou ali, as coisas vão mudar, né? E o que vai mudar? Vão continuar tendo empregos que não precisam de IA, né, mas operacionais, muitas vezes, né, ou que não tem a ver com tecnologia, com computação, enfim. Só que a grande maioria das empresas vai precisar de IA para ter vantagem competitiva. E quem aprender a usar IA vão ser aquelas pessoas que foram lá atrás, foram os primeiros usuários do Office, depois os primeiros programadores, depois são aquelas pessoas que vão ter uma vantagem competitiva, e o momento
é agora, né? Por causa que agora que a gente está com as ferramentas fáceis nas nossas mãos, principalmente com a chegada do ChatGPT, né? Popularizou muito o uso de IA, e o que a gente tem usado, né, nos últimos anos aqui, aprendido, é que o ser humano que vai ter a vantagem competitiva é aquele que aprende a se comunicar com IA, saber fazer boas perguntas, saber visionar o que você quer antes de pedir para a IA te dar uma resposta, saber contar para a IA qual que é o formato da resposta que você quer. Você quer que ela escreva um artigo para você? Você quer que ela escreva um poema para você? Você quer que ela crie uma música baseada em quem, como? Então, se você não tem essa visão, você não vai ter tanto sucesso com o IA, não vai conseguir extrair o máximo dela. E tem métodos para se extrair o máximo dela, tá? É um pouquinho do que a gente vai dar uma diretriz aqui para você, para provocar mesmo, tá? A gente veio aqui para debater, trazer alguns assuntos mais interessantes para você enquanto gestor ou área de treinamento e desenvolvimento, líder, né? Ou pessoa, de repente você é um especialista, um estagiário, está vendo aqui o nosso webinar hoje. Por que é importante você pensar em como se comunicar com o IA? Tá? Então, acho que eu queria trazer um pouquinho mais de relevância para vocês, né? Eu vou de trás para frente, tá? Os colaboradores, né, de trás para frente nessa sequência que está aqui na tela para vocês. Então, vou começar de baixo para cima, fazer uma engenharia reversa, tá? O colaborador que souber usar melhor a inteligência artificial, ele vai ter uma vantagem competitiva, ou seja, ele vai ter um ROI maior, ele vai conseguir ser mais produtivo, né? Mas por quê? Porque hoje as IAs, elas estão fazendo uma dispersão. Elas, né, as ferramentas de IA ou as plataformas que usam IA, elas estão saindo do modelo SaaS. A grande maioria vai sair ao longo do tempo, tá? A gente está começando essa migração. O modelo SaaS é Software as a Service, para quem não conhece, ou seja, você paga uma mensalidade para o uso do software e o software vai se atualizando naturalmente, você não tem que pagar mais por isso, tá? Você paga a mensalidade. Só que o consumo de IA hoje, ele é baseado em tokens, né? Baseado em energia que um computador leva para processar um dado e te trazer a resposta, né? De uma maneira um pouco mais leiga, assim, para explicar. E esses tokens, cada tecnologia, cada ferramenta tem a sua, então cada um consome mais ou menos, né? E ainda insere o lucro dessa plataforma ali. Então, a migração de IA do modelo SaaS, que você paga um valor previsível todo mês, para o modelo de tokens, é uma tendência. Ou seja, né, quanto mais eficiente forem as suas perguntas, menos tokens você vai usar e mais barato vai ser o seu custo para sua empresa. Ou seja, todo mundo pode saber usar IA. Tem gente que vai precisar de fazer 10 perguntas ou inserir 10, 15, 20 prompts para chegar até onde a pessoa quer, porque ela não tem isso muito claro. E tem aquela pessoa que tem a capacidade de visionar o que ela quer e conseguir fazer isso aí em 3 prompts, em 2 prompts, em poucos. Então ela tem uma visão muito clara. Então, indo aqui de baixo para cima para o terceiro, ou de cima para baixo para o segundo item, né? Para extrair o melhor de IA, é necessário visionar os seus outputs, ou seja, visionar o detalhe daquilo que você quer que a IA te entregue, para você poder saber se eu vou gastar mais dinheiro pedindo para ela me trazer mais coisas, ou se não, está excelente, está daquilo que eu estava esperando. Então, e daí, obviamente, os softwares vão acabar sendo os grandes consumidores de IA, né? Eles vão acabar inserindo ferramentas, integrações com startups, com ferramentas mais específicas de IA para uma determinada coisa, e vão integrar isso com uma funcionalidade dentro das plataformas. Tá? Que é mais ou menos um pouco do modelo que a Powtoon faz hoje. Tá? A Powtoon não está no modelo de token, está no modelo de SaaS, né? Mas existe uma possibilidade, é a questão mais de modelo de negócios do que de se é certo ou errado, tá? Mas a tendência que a gente tem visto é que todo mundo que está surgindo no ramo de IA tem vindo cobrando por token, né? Porque daí fica uma coisa mais sob demanda e quem acaba limitando o orçamento é o usuário e a sua competência de se comunicar com o IA. Então, para fechar um pouquinho dessa questão do mindset, existe um modelo de se comunicar com o IA, existe uma maneira de você perguntar, de você trazer contexto, de você trazer informações, de você explicar para ela o que você quer, de você dizer para ela que tipo de material você quer que ela traga de volta para você, né? Assim como você tem esse modelo quando você vai treinar uma pessoa que entrou no seu time. Seja essa pessoa nova, com pouca competência, você tem um jeito de falar com essa pessoa, e aquela pessoa de altíssima experiência, expert, tem uma outra maneira de falar com essa pessoa, tá? Então, IA tem isso, tá? Inclusive, a gente convidou o João hoje lá, né, para falar com a gente, porque ele está treinando a máquina, ele vai dar mais detalhes para vocês aí de como é que ensina a máquina para a máquina poder trazer respostas melhores para vocês. Então, a minha grande provocação aqui é o seguinte: o quanto que você está investindo em se comunicar bem com IA
ou testar, vou brincar, deixa eu ficar um dia brincando aqui com o ChatGPT, antes de você ir para uma plataforma paga, que pode ser que ela consuma tokens, ou até você enxergar exatamente como você se comunica bem com a máquina, qual foi o método que ela voltou aquilo que você queria, assim como a gente aprendeu a se comunicar com pessoas, a treinar pessoas, a formar sucessores, né? A gente investe tempo nisso, porque lá na frente o retorno vem. Tá? Então, essa aqui é a grande provocação que eu queria trazer para vocês aqui hoje, e queria também que vocês já fossem pensando e compartilhando de novo, né, as perguntas no chat aqui com o pessoal da Anshan, e depois a gente vai fazendo esse grande log de perguntas para responder ao longo do debate com o João e com o Thiago. Tá? Agora eu vou falar um pouco da letra I, um pouquinho mais rápido agora para aqui para frente, então a parte do Emer, o mindset, um pouco mais provocativo, né? Eu vou pedir para o pessoal da Anshan colocar aquele vídeo, é o vídeo número 2, né, que tem uma moça falando, ele vai ilustrar um pouco do que eu vou contar sobre a Powtoon. Assim, não fica uma coisa muito do Renato falando e pouca interação na tela. Então, se vocês puderem colocar para mim... Opa, legal. Então, a Powtoon, o que é a Powtoon? Né, a gente é uma ferramenta, né, de criação de vídeos para leigos, né? Então, a gente tem que ter na nossa metodologia, no nosso DNA, a questão de trazer coisas prontas para a pessoa leiga poder usar, né? Então, a pessoa não tem que estudar design para conseguir usar a Powtoon, é a grande premissa. Então, o que eu trago aqui para vocês é o seguinte: nos últimos anos, a Powtoon veio criando milhares de templates, veio integrando milhares de bancos de imagens, de sons, de vídeos, de músicas, de efeitos, de animações, para você não ter que saber fazer aquilo, você não ter que ter um grande software de edição para poder criar aquilo que você quer. A gente já traz tudo pronto num ambiente só, para você poder usar. Daí, a gente foi estudando muito o que os clientes queriam, né? E a gente descobriu nos últimos anos que o que os clientes estavam querendo mais era uma parte de cada vez mais de ter narração, né? E mais de ter sugestões de como montar o meu vídeo ou melhorar o meu vídeo a partir dos templates que já tem prontos dentro da Powtoon. Então, a gente fez 2 grandes integrações no último ano, que é o que eu queria contar aqui para vocês, mais como um case mesmo, para vocês irem pensando como é que você pode tangibilizar IA no seu ambiente de trabalho, né, ou na sua plataforma, qual que é a melhor plataforma para você, através daquelas que já integram IA junto, tá? Na Powtoon teve, ano passado, tiveram dois lançamentos, né? A parte de narração, então, o famoso text-to-speech, você digita o que você quer numa caixa de texto, depois você vai lá e escolhe qual que é a língua, qual que é o sotaque, qual que é o tom de voz e tudo mais, e a narração vai lá e fala para você. Então, o seu vídeo você não tem que gravar, como aquele que a gente colocou na apresentação inicial aqui da Anshan. Eu gravei o vídeo, eu queria fazer a minha gravação, você pode colocar a sua voz ali, ou você pode pedir para a ferramenta, para o IA fazer isso para você, né? Então tem IA por trás disso. Foi um sucesso. Até o ano passado as opções de áudio ainda eram robóticas, e a Powtoon foi lá estudar e se integrou com, hoje, talvez a maior de text-to-speech, né, de narração com IA, que chama Eleven Labs. Foi lá e integrou e colocou, tem dentro da Powtoon, tem o Eleven Labs, você não tem que pagar nada a mais por isso, né? Então, quando você vai fazer o seu texto agora, lançou semana passada, né, essa integração nova, esse update, né, para o Eleven Labs, você pode escolher coisas que você nem imaginava que a poderia fazer. Você pode escolher, acima de tudo, o tom de voz da pessoa. A pessoa tá brava, a pessoa tá animada, essa pessoa fala várias línguas, então a hora que ela vai fazer a narração, se ela tiver uma palavra em inglês no meio da narração, ela vai falar em inglês aquele termo, não vai sair uma coisa estranha, né? Então, a IA está muito avançado, né? Inclusive, uma das coisas muito legais que a Eleven Labs está fazendo agora é a parte de clonagem de voz. Você pode gravar a sua voz, né? Eles te dão um roteiro e eles clonam a sua voz para você poder usar a sua voz depois em outros materiais. Então, tá avançadíssimo. Só que você, enquanto líder, você não tem que saber o que é clonagem de voz, que você tem que saber escolher a melhor ferramenta para o seu treinamento. Se o seu treinamento depende muito de parte visual e de áudio, você vai escolher ferramentas que tenham boas integrações com, né, as melhores ferramentas de features de áudio e visual. Se você não precisa disso, se você faz uma coisa mais estática, você vai escolher outras ferramentas, né? Então, esse é um pouco do que você tem que saber sobre enquanto líder que está olhando para treinamento com TD. O que está aparecendo na tela agora é uma outra ferramenta de IA que a gente integrou junto com o ChatGPT, né? Que você pode digitar o que você quer e ele te traz, né, vai acessar o ChatGPT, vai trazer um output, vai mostrar na tela o que você pediu
em formato de script para slides, o seu storyboard praticamente. Então você digita, eu quero fazer um lançamento de um produto de roupas femininas para o verão. E daí, a hora que você dá e traz em português também, tá? Apesar de estar em inglês a ferramenta, IA entende todas as línguas. E a hora que você seleciona o que você quer, para que é e o tom de voz, ele do lado ele já traz isso em formato, no slide 1, essa tem que ser a narração, esse aqui é o título, esse aqui é o subtítulo, isso aqui é o que você tem que colocar de fundo, isso aqui é o que você tem que colocar... Ele já está estruturado para você montar a sua apresentação dentro da Powtoon, né? Então, igualzinho o ChatGPT que está aparecendo na tela, é essa ferramenta que chama Powtoon Imagine, então, que é uma ferramenta de inteligência artificial que já faz isso para você, e agora ela começa a buscar na nossa base de dados todas as bibliotecas de imagens são que tem a ver com isso que ela descreveu, para trazer isso num template para você mais pronto. Então, você ganha tempo. De novo, se você souber o que você está buscando, tiver a visão clara daquilo que você está buscando no detalhe, no estilo, no formato, melhor vai ser o resultado, menos tempo você vai perder, e, né, até a plataforma que nossa, que é SaaS, não é por token, você vai ganhar tempo, você vai ser mais produtivo, vai conseguir escalar a sua produção de conteúdos, né? Então, essa questão de IA é muito importante para esse sentido, né? Até alguns clientes nossos falam assim, eu quero criar coisas que não tem na biblioteca de vocês. A gente ensina eles a usarem outras ferramentas, né, que eu vou falar agora na sequência, que fazem vídeos e áudios e sons e um monte de coisa para complementar aquilo que a nossa biblioteca não tem de pronto. Se o pessoal da Anshan puder passar para o vídeo seguinte, é o vídeo número 3. Aí eu continuo falando, né, é a letra T da minha apresentação, que é a parte de tecnologias, né. A parte de tecnologias de TI, que a gente colocou também na Powtoon, que a gente tem integrado, está começando a aparecer para vocês aqui, alguns vídeos também, de novo, para ilustrar ferramentas que agora que trabalham com imagem, né, a gente recomenda duas, que elas têm versão gratuita, então você pode testar antes de comprar ou não, que é o Copilot da Microsoft e é o Runway ML, né. São duas que você consegue usar bem, né, elas são altamente profissionais, você pode descrever o que você quer, etc. Ela cria para você, algumas criam até vídeos, né, tem diversas outras, tem o Midjourney, tem agora duas que vão ser lançadas, não foram lançadas a público ainda por questões de compliance e as eleições nos Estados Unidos, né, que é o Sora e o Lumiere, Sora da Microsoft e o Lumiere da Google. Por quê? Porque aí está tão avançado em um termo que você gera muito deepfake e pode atrapalhar as eleições lá nos Estados Unidos, eles estão esperando passar um pouco a questão das eleições. Mas por que a gente não passa isso automaticamente para todo mundo hoje na Powtoon? Porque essas ferramentas, elas estão ainda incipientes, tá? Falar com o ChatGPT está bem avançado versus falar com ferramentas que criam imagens e vídeos, tá? O algoritmo tem muita dificuldade em entender rosto de pessoas, mãos, animais, às vezes as coisas se fundem, né? Isso em imagem estática, na hora que a imagem vira um vídeo, fala que me dá essa imagem, só que agora num vídeo de tantos segundos, piora, tá? É assustador o quanto piora, assim, em relação ao que vira isso. Então, o IA está aprendendo ainda com a gente. Então, hoje, eu não sei o quanto vale você investir nisso se você não é um profissional que precisa muito criar uma coisa específica. Vale mais a pena você usar bancos de imagens e vídeos, mas no futuro, como IA está aprendendo baseado em bancos de imagens e vídeos, né, no futuro, com certeza, vai ficar tão bom quanto o ChatGPT é bom hoje em relação a textos, né, para te dar devolutivas. Então, essa questão voltando às tecnologias, né, para T&D, tem algumas aqui que a gente recomenda, né, eu vou dar alguns nomes que a gente já tem integrado com a nossa, já falei algumas, né, Runway, Midjourney, tem a Leonardo também, que são muito voltadas para você, tem o Copilot da Microsoft, para você fazer imagens e vídeos, né, o DALL-E está integrado no Copilot da Microsoft, e tem uma outra que eu acho muito legal, que é parceira da Powtoon também, essa que está na tela agora, que chama Slice, e a Slice é voltada para você criar conteúdos de vídeo em SCORM, principalmente. Não precisa ser em SCORM, você pode salvar em SCORM e jogar no seu LMS, no seu LXP. Então, quem tem um ambiente que faz tracking do usuário, é muito legal, porque qualquer coisa que você digita ou sublinha, você pode pedir ajuda para a IA e falar assim, transforma isso num quiz, numa avaliação, transforma isso numa imagem, estende isso, transforma isso num texto, num artigo, ou resume isso. Então, essa ferramenta Slice é uma que a gente também recomenda bastante para clientes que já têm alguns integrado com a Powtoon também. Então, dentro de uma jornada de aprendizado, a parte de vídeos, os vídeos da Powtoon entram ali quando você está usando o Slice. Tá? Então, são algumas pinceladas aqui do que eu tinha
para comentar com vocês. Eu vou voltar agora a colocar minha apresentação de volta na tela para continuar a partezinha final, né, do nosso encontro aqui, para a gente poder começar a falar com os nossos convidados aí, com o João e com o Thiago, já estão esperando aí há um bom tempo. Uma novidade, que antes de eu fechar aqui a conclusão com vocês, eu queria convidar todo mundo que está online para participar. A gente bolou uma experiência pós-webinar, tá? Então, o pessoal da Anchão vai colocar no chat aí para vocês esse link, né, o bit.ly/pautum-ws. O que é? Então, é um formulário para você se inscrever. A gente está fazendo um workshop gratuito para usar Pautum, tá? Então, daí vai ser específico sobre, né, como usar a Pautum, IA da Pautum, criar personagens e tudo mais dentro da Pautum. Vai ser um treinamento ao vivo e online, tá? Tem 2 opções de data. No formulário você escolhe, no formulário tem mais detalhes também do workshop, do que está incluso quando você se inscrever, tá? Quando você se inscrever, você também vai ganhar, tá? Relatório estratégico 360 da Hubble AI, né? Que é a plataforma que o João Marcelo veio falar aqui hoje pra gente, né? A plataforma que eu vou fazer um spin-off aí da Enora, da Rocket. O João vai explicar um pouquinho mais pra gente como é que é. E você também vai ter 2 sorteios. Aí são sorteios, um é uma caneca personalizada da Pautum, tá? Então, você vai criar seu personagem no workshop, depois ele vai virar um elemento dentro da sua caneca, tá? E tem um kit também do nosso parceiro, que chama Estação Lunar, é um estúdio de criação de vídeos, né, aqui no Brasil, e a gente tem feito vários webinars junto com eles. Eles deram um kit pra gente, que é uma camiseta, uma caneca e uma HQ assinada pelo storyboarder deles. Então, quem tiver aqui e quiser conhecer mais e ter um primeiro contato, tá? É tudo gratuito aqui. Então, pode se inscrever nesse link que está aí. E a gente depois tem uma segunda experiência para falar só de Pautum, só de a parte de áudio e vídeo com vocês nesse webinar, tá? Para fechar, então, a minha parte, e daí a gente chamar o João e o Thiago para cá, falar do fator humano, né? Eu comentei isso um pouquinho já com vocês, mas acho que o principal aprendizado dentro desses anos na Pautum, estudando AI, ferramentas de T&D, né? Como é que a gente ajuda os nossos clientes de áreas de T&D a criarem melhores elementos, né? Ferramentas, vídeos mais engajadores para ter interação com os colaboradores das organizações deles, é que AI precisa do ser humano ainda, e AI sempre precisou do ser humano desde a Revolução Industrial 1, 2, 3, da Bolha.com. Hoje, o ser humano, ele é o que dá legitimidade para aquilo que está escrito, né? É o que traz, é o que tem a visão. AI só vai ser uma ferramenta para entregar a visão para você, né? Então, a questão eu reforço aqui, para mim, o principal aprendizado nesses últimos anos e que eu gostaria de compartilhar com vocês reforcem o estudo em se comunicar bem com IA, fazer bons prompts, criar bons prompts, não copiar e colar. Não compre prompts, banco de prompts que não vai dar certo para você. O prompt, a sua visão, ela vai ser de acordo com a estratégia da empresa, com a estratégia de uma iniciativa que você está fazendo. Então, um prompt pronto, você tem sorte se ele se encaixar com a sua estratégia, né? Então, pense em como você cria seus bons prompts, seus bons comandos para pedir para a IA te ajudar, que quanto melhor você se comunicar com ela, é igual a um colaborador humano, né? Quanto melhor sua relação com IA for, usando ela, testando, etc., melhor vai ser sua produtividade, sua escalabilidade no trabalho, tá? Então, minha grande dica aqui hoje é essa, né? Então, deixe que as empresas, as plataformas, as grandes plataformas, vão na parte técnica de IA e tragam isso para você como recurso da plataforma, né? E pense em como vocês podem se comunicar. Se você está aqui representando a área de T&D, depois eu vou até pedir para o Thiago, vai trazer um case, né, da DASA, mas pense em como que você pode treinar pessoas da sua área, depois para elas replicarem para os outros como se comunicar com IA. Se você é de uma plataforma que está buscando integrar a IA, como você pode avaliar as melhores IAs para a sua plataforma, baseado naquilo que gera mais valor para o seu usuário, né? Daí a gente convidou o João para falar disso também, porque a personalização da trilha de aprendizado é a grande fato aí do que ele vai trazer para a gente, como é que ensina IA a personalizar a trilha de aprendizado dos clientes da Rocket, da Enora, usando a Hubble, tá? Então, palavras finais aqui para a gente encerrar essa parte de introdução, contexto, né? IA é uma ferramenta de apoio para a gente aprender novas habilidades, né? Pense nisso quando você for usar IA. IA é a ferramenta de apoio, o que você quer aprender com IA, né? Use ela para te ajudar a aprender, né? Segundo, T&D ainda depende de humanos, né? Porque a IA sozinha, né? Ela pode tirar a legitimidade do produto final. Então, se você estava escrevendo artigos, copiando e colando para fazer posts, talvez algum algoritmo goste do seu artigo, mas as pessoas que vão ler, talvez elas não gostem, tá? Então,
fica aí o dilema, né? Para você dar legitimidade. Então, antes de copiar qualquer coisa que a te traga, ajuste, lapide, tá? Para as arestas daquilo que trouxer e deixe com a sua cara, com a cara daquilo que você quer comunicar para o seu público. Legal? Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Vou deixar de novo aqui o pessoal pediu aqui para deixar de novo o kit, né, o link de inscrição para o pós-webinar. E queria convidar agora meus dois grandes amigos aí, né, o Thiago Castro, da DASA, que é um cliente da Pautum, né, vai contar um case de como é que ele, para mim, é um dos cases mais impressionantes aí de área de T&D dos últimos anos, que é como é que eles transformaram, né, a área de T&D da DASA numa fábrica de cursos, né, cara, quanto de gente que eles têm para treinar, atualizar, treinamento, etc, cara, foram muito eficientes, e quais ferramentas eles usam para fazer isso, então ele vai trazer um pouquinho disso para a gente. E o João Furlan, que, cara, acima de tudo, né, cara, é um baita de um amigo meu, a gente foi sócio aí também por uns 14 anos, né, João, cara, com a Enora, com a Rocket, e eu trouxe ele porque, cara, o que ele tá fazendo com a Rubo hoje me inspira demais. Então, acho que tem muita coisa para os dois aí adicionarem, e agora eu vou ficar quieto e deixar os dois falarem. Boa. Thiago, como o João já conhece, vou deixar ele por último, tá? Vou pedir para você começar aí, as honras, para você contar um pouquinho de você, para você se apresente, né? Se descreva também, para quem tem uma dificuldade visual e está assistindo a gente. E conta um pouco para a gente do case da DASA, cara, o sucesso que vocês têm feito aí com a famosa fábrica de cursos. Bom dia a todos, vou fazer a minha autodescrição. Sou homem branco, cabelo castanho claro, olhos castanhos, estou usando uma blusa num tom de jeans mais claro e um fundo desfocado. Primeiramente, queria agradecer o convite de vocês aí para participar desse evento, que eu sempre acompanho, e também trazer um pouco do como a DASA hoje trabalha, né, com IA e contar um pouquinho dessa história. Hoje eu cuido aqui na DASA de uma plataforma de ensino à distância, né? Nós somos mais de 50 mil colaboradores aqui na DASA, então a gente precisa ter uma plataforma com um desempenho considerável para a gente atingir todo esse público, e também cuido de uma fábrica de conteúdos, né? A gente verificou internamente junto à diretoria que a gente precisava criar uma fábrica no meio da pandemia, tendo em visto, né, essa mudança, né, de modalidade, saindo um pouco do presencial e indo para o conteúdo online. Então, a gente pensando, né, a gente gastava muito dinheiro aqui na DASA com consultoria externa, e trazendo muito do que o Renato falou lá atrás, no início, onde ele fala, pô, a gente quer trazer essa equipe sem designer que consiga fazer conteúdos mais próximos dos profissionais, né? E a gente gastava muito dinheiro com consultoria externa, e a volumetria ia aumentando de demandas, e a DASA é uma empresa de saúde, a gente precisa também adaptar os conteúdos, estar sempre atualizando. Então, a gente começou a trabalhar com uma fábrica de conteúdo, a gente trouxe nossos profissionais, nossos enfermeiros de educação corporativa, nossos designers de educação corporativa. Então, a gente tem uma equipe multiprofissional dentro da fábrica da DASA. Então, a gente tem enfermeiros, biomédicos, engenheiros, designer, que faz todo esse mix de conhecimento, que está muito locado lá na ponta, que conhece todo o negócio para fazer esse design de conhecimento. E como a gente utilizou isso tudo, né, a inteligência artificial na DASA? Primeiramente, a gente tinha um processo muito moroso, né? A gente tinha que legendar tudo na unha ali, todos os vídeos nossos precisavam ser legendados, porque muitos computadores da unidade não tinham som. Então, nosso time, além de produzir todo o conteúdo, a gente tinha que ficar legendando item por item ali na unha, né? Então, era uma item totalmente que desmotivava a equipe. Gastava também muito tempo com roteiro, porque às vezes vinha, né, para um time da equipe desenhar um treinamento totalmente técnico, que a gente não tinha tanto aquele conhecimento, a gente precisava gastar muito tempo com roteiro, com planejamento daquele conteúdo e tudo mais. Então, a IA veio para revolucionar tudo isso e acelerar, e o processo ficar menos moroso, mais ágil, e a gente utilizar cada vez mais a nossa criatividade, que a parte operacional fique cada vez mais atenda a gente com o IA. Então, a gente começou a explorar esse universo de softwares. A gente tem um time que está sempre buscando o protagonismo, autonomia e inovação. Então, a gente começou a explorar várias plataformas. Hoje a gente tem, né, a Pautum como um dos nossos softwares aí de desenvolvimento, que a gente conseguiu acelerar, e hoje a gente, comparando a consultoria externa, né, a gente consegue entregar hoje uma solução de treinamento no modelo sprint em 12 dias úteis. Se você comparar uma consultoria externa hoje, você
provavelmente só de briefing você gasta esse tempo, né? Então, eles precisam entender, ir para campo, para fazer e desenhar toda a solução. Hoje no modelo Sprint 12 dias, a gente entrega uma solução de treinamento para a DASA. E é muito dinâmico, né? Vou trazer um exemplo hipotético. Hoje a Anvisa fala que você tem que lavar a mão 5 vezes, 5 momentos, amanhã pode ser 6, você tem que estar adaptando esse conteúdo o tempo todo. Então, se você trazer isso com uma consultora externa, fazer um treinamento de higienização das mãos e depois falar, olha, hoje eu não lavo mais com 5, hoje eu lavo com 6 momentos, então altera para mim, vai gerar custo, vai gerar... E hoje a IA trabalha em sincronia e a gente consegue atualizar muito mais rápido esse conteúdo e entregar. Então, assim, hoje a gente não gasta tempo roteirizando, legendando, planejando, e a gente só trabalha pensando fora da caixinha, é o que eu falo muito com o nosso time, né? Tentar sempre desafiar o status quo e estar sempre trazendo inovação. Porque não adianta, né, eu entregar um treinamento, eu tenho que mudar a cultura de aprendizado da empresa. E como eu mudo essa cultura? Fazendo treinamentos mais atrativos, mais interativos, e porque muita gente, né, nessa mudança da pandemia, trazendo para treinamentos online, não basta você, João, Renato, gravar um treinamento dentro da sala de aula, pegar esse vídeo e colocar numa plataforma online. Não vai funcionar, né? A própria neurociência já diz isso, que vídeos acima de 7 minutos a pessoa evade do curso e não tem essa mudança de cultura ou aquisição do conhecimento necessário. A IA veio para acelerar tudo isso, fazer vídeos curtos, interativos, que a gente consiga interagir com o aluno mesmo no ambiente online. Então, hoje a gente assina aí diversos softwares, a gente trouxe uma eficiência bastante importante para a empresa a nível de qualidade de conteúdo, assim como eficiência na questão de custos também. Cara, muito legal, Thiago. Obrigado por compartilhar. Daqui a pouquinho a gente vai ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho mais também, né, de quais são as ferramentas que o pessoal está perguntando aqui também. E antes da gente entrar no debate aqui, nos detalhes, queria também pedir para o João, cara, acho que para mim, quando você mostrou como é que vocês estão treinando a máquina, fiquei perplexo, de surpresa do método que vocês querem fazer isso. E queria que vocês contassem, então, acho que essa é a complementariedade, né? Quem está pensando em treinar a máquina do seu jeito, do jeito da empresa, a culturar a máquina, né? Qual que é o grande segredo e qual tem sido o grande case da Hubble também, né? Nos últimos meses, né, de aprendizado, que você acha legal compartilhar com o pessoal de TI que está aqui com a gente hoje? Legal, Renato. Primeiro, uma honra muito grande estar aqui com você, com o Thiago, e todo mundo está nos assistindo, né? Eu fui um dos primeiros clientes da Powtoon no Brasil, junto com o Renato. Ele gostou tanto da ferramenta que ele virou o managing partner da ferramenta. Mas deixa eu me descrever também, me autodescrever. Eu tenho um cabelo, como minha filha me disse ontem, cacheado, mais escuro, moreno, bem como uma barba, camisa cinza, um fundo de cimento queimado. Bom, essa jornada, Renato, estava pensando muito, né? Passa esse filme, como você falou, de meses, e é engraçado que quando a gente entrou no hub da Microsoft em 22, né, nem tinha ainda a OpenAI como grande parceira deles, e aí quando saiu essa parceria desde com o ChatGPT, o investimento da Microsoft de 10 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares, é uma cifra tão absurda, e agora eles estão pedindo 5 trilhões de dólares, inclusive a OpenAI, para expandir a ferramenta, 5 trilhões de dólares, e a gente começou a usar mais a ferramenta nativamente, né, dentro do software, até hoje evoluiu demais, né? Então, eu vou falar um pouco de machine learning especificamente, Renato, que eu acho que é a parte que você falou, que é a aprendizagem da máquina, né? Como você ensina. Eu falo treinar a máquina, né? Eu acho que a tradução melhor é como você treina o algoritmo para que ele possa te apoiar. Então, dando um contexto, né? Há 17 anos eu fundei junto com o Renato uma empresa chamada Enora Leaders, que faz formação de líderes no mundo inteiro, mais de 50 países, muito orgulhosamente representando o Brasil nesses países. Em um determinado momento, a gente tinha criado um método para os líderes ensinarem suas equipes. E a gente entendeu que isso era a chave, líderes ensinando a própria equipe. O Thiago acabou de falar, internamente, fazendo esse trabalho, aculturando, inclusive, também tirando, inclusive, consultorias externas com a própria Nora, fazendo esse trabalho dentro com suas equipes, levando já cultura, não levando, você estava falando até de briefing, viu, Thiago? Não é nem só o briefing, até homologar o parceiro, etc. Meu Deus do céu, viu? Vai tempo.
e realmente dá mais agilidade, e o conhecimento ele está na ponta, ele está acontecendo agora, ele está aqui no nosso papo, né? Ele é líquido, ele está mudando hoje. Então, não dá velocidade, não dá para ler o livro, já mudou. Então, nesse sentido, a gente começou a trabalhar e me lembrou muito num case que a gente conseguiu tirar o método de mentoria de dentro da escola para virar algo que qualquer pessoa, independente de treinar um líder, pudesse usar o método de mentoria de pessoas ensinando pessoas, de acompanhar a jornada. Para quem é de T&D aqui conhece bem o 70-20-10, né? Ou seja, 10% da aprendizagem formal, 20% de relações para aprendizagem, 70% na prática. E a gente começou a investir muito nisso. Então, esses programas que a gente já conduzia precisava de uma plataforma para conectar essas pessoas, para uma pessoa ensinar a outra, porque está na ponta o conhecimento, mas quem tem esse conhecimento? E registrar. Então, a gente começou a investir em tecnologia, primeiro trazendo plataformas, buscando do exterior, inclusive clientes nossos também buscando essas plataformas, até o momento que a gente falou, não, isso aqui não atende, por quê? Porque existe um método de ensinar, que é o método Rocket. Ele é muito único, então não dá para trazer algo pronto, a gente teve que desenvolver. E aí veio a história da Hubble.ai, que é esse nome, Hubble, vem em homenagem a Humans Boosting Humans, humanos impulsionando humanos, assisted by AI, que é apoiado pela IA. Então, quando eu vejo a Powtoon, é uma pessoa, um humano, e o Thiago deve ter N cases disso, que está gravando ali o conhecimento dele, deixando isso de uma forma mais prática, mais simples, mais visual, mais gostosa de consumir aquele conteúdo, mas é um humano. Quando eu estou treinando a máquina, é um humano levando esse conhecimento para a máquina. Então, eu queria falar especificamente disso, né? Quando estava o ChatGPT versão 3.5, eu tive esse insight, então eu preciso ensinar o ChatGPT, o método, para que ele possa construir qualquer tema do mundo. Qualquer tema do mundo. Eu quero ensinar bolo, eu quero ensinar um procedimento cirúrgico. Mas que ele use um método para que a pessoa possa ensinar mais eficientemente, ou seja, usando andragogia, aprendizagem experiencial, design thinking, coisas que a gente já sabe, mas esse blend, essa mistura de métodos que o IA não consegue ainda fazer, mas você ensina ele. Como que eu formo isso? O Renato estava comigo nessa época, a gente começou a fazer roteiros para ensinar liderança, roteiros para ensinar feedback, roteiros baseados no método. E a gente começou a pegar esse daí, gerou um portfólio de 25 temas, resolução de conflitos, ligados aí na hora para a gente usar isso nos nossos treinamentos. E os mentores, líderes, uma coisa, Thiago, que eu me toquei, Renato estava junto nessa época, é o seguinte, o pessoal está com tão pouco tempo, os executivos, para ensinar outra pessoa, que ele não investe tempo em aprender a ensinar. E o que ele vira? Um pitaqueiro, que vai lá e conta caos, mas ele não tem método de transferência, que é muito mais baseado em simulação, né? Em demonstração, exemplos, né, do que fazer isso. Então, só para cortar e avançar a história, Renato, senão a gente vai... O Renato me conhece, vou ficar falando aqui sem parar. Tinha um desafio para a gente ensinar os operadores de fábrica de uma empresa israelense como que eles poderiam ensinar outras pessoas a operarem a máquina. Por quê? Porque não tinha ninguém sendo formado para operar a máquina, alguém precisava ensinar. Não vem da escola pronto. E aí eu falei, bom, então eu preciso ensinar uma coisa muito simples para o operador, ele saber ensinar, que ele nunca aprendeu isso. Mas, para falar a verdade, nem presidente de empresa não aprendeu também. Então, mas eles também não aprenderam. Então, como que a gente faz um roteiro, uma receita de bolo para ele ensinar o que ele faz? O primeiro passo do Machine Learning foi justamente ensinar o que é essa estrutura. Como que eu fiz no ChatGPT 3.5? Eu peguei o meu livro, eu tenho um livro sobre o mentoring, que nem foi lançado ainda, mas ele existe, tem 200 páginas, está lá. Eu subi as páginas uma a uma, copiei, colei e falei, isso aqui é o método. Eu peguei aqueles roteiros que eu tinha criado, de que você conduz uma sessão de mentoria de 1 hora, onde está o exemplo? Quando você faz pergunta, que tipo de pergunta você faz, tal, que a gente já tinha desenvolvido, com muitos exemplos, 25. E comecei a copiar e colar lá. Aí que veio a questão, a tecnologia não para, né? Então eu já estava usando esses roteiros e fala assim, ensina a... agora vamos falar sobre comunicação não violenta. Ensina alguém, usando o método, ele já sabia o que era o método, a ensinar outra pessoa comunicação não violenta. Eu falei ensinar porque eu ia falar de exemplificar, treinar, né, praticar com a pessoa. E ele já começou a soltar isso pra gente. Aí veio o ChatGPT 4.0.
que aí é mágico, gente. Esse é o grande incentivo que eu quero dar para vocês, como o Renato falou. Não precisa aprender a fazer o algoritmo como a gente faz na Rubo com um time de programadores, né? Você tem que usar a ferramenta. E aí a gente começou a subir arquivos do Word, PowerPoint, e etc. Então, o meu tempo de ensinar a máquina, só subindo o arquivo, falando, ó, isso é o método Rocket. Sobe, ele já começa a dar a resposta certa. Então, o meu tempo de alimentar a máquina, que eu fazia na madrugada, e é verdade, gente, o negócio que você faz da meia-noite às 6, era ficar subindo, copiando e colando coisa de livro lá e de apresentação, reduziu em 99%. Então, Renato, os resultados até aqui são impressionantes. Só um alerta, se você quiser falar de ética dentro da aprendizagem de máquina, se você está usando uma rede neural, o ChatGPT, OpenAI, aberto, tudo que você ensina para a máquina, como eu ensinando meu método, um livro que nem foi lançado ainda, ele aprende. E não tem barreira. Você ensinou uma rede neural, uma rede mundial, né? E ele pode replicar. Então, tudo que você coloca lá tem que tomar cuidado, porque vocês, representando empresas, vocês têm uma questão do quanto que isso é importante e confidencial à empresa. Então, criar redes neurais fechadas também, que existe um serviço, todos esses grandes players, a Gemini do Google, você pega da própria ChatGPT, da OpenAI, até mesmo da IBM, né, que o pessoal esqueceu do Watson, mas ele existe ainda. Então, você pode ter isso da empresa. Então, só fechando o ponto, então, é muito legal ensinar a máquina, mas tem que sempre pensar na confidencialidade dos dados que você está colocando lá, mas uma vez feito, e você estando ok com essa confidencialidade, olha, começa a criar muita coisa, e a gente incorporou isso nativamente na rua para criar qualquer tema, qualquer roteiro, né, para ensinar outra pessoa. Cara, legal isso que você trouxe da ética. Você não tem noção do que tem de advogado inscrito hoje no nosso web, né, cara? Então, os advogados devem estar adorando que você entrou no tema, porque realmente a ética, né, acho que é um ponto-chave aí. Uma coisa é ética com humanos, né? A pessoa entra na empresa, assina um contrato de confidencialidade, né? E a máquina, como ela assina o contrato, quanto que ela vale no lugar do mundo, enfim. Esse é um outro tema aí, mas é interessante estar antenado em relação a isso e consultar um advogado sempre que você for fazer igual o João, cara, vou colocar uma coisa que é de propriedade intelectual minha lá, né? Pense como você vai colocar isso e a forma de se resguardar, caso você não esteja disposto a compartilhar isso publicamente de uma maneira indireta, né? Tem uma pergunta que veio aqui da Gabi, ela perguntou assim, eu tenho uma equipe super enxuta, por isso otimizar tarefas e produtividade é sempre desejável. Quais são as atividades de negócio sendo mais beneficiadas com o IA na visão de vocês, né? Eu vou pedir para o Thiago responder primeiro, de novo, cara, é o cara do T&D, então, Thiago, pode dizer como que você pessoalmente a área tem usado, né? Eu tenho algumas aqui para falar também, acho que o João deve ter outros que tem usado bastante, mas queria que você falasse primeiro, Thiago, o que você tem usado aí na situação dela, né? Uma empresa enxuta, um projeto, o que você acha que é recomendado? Bom, Gabi, a pergunta sua o que eu compartilho hoje aqui na DASA. Minha equipe é bem enxuta também, tá? Então, assim, de antemão, já te falo que o que otimizou nossas tarefas? Legenda automática com IA. Então, hoje a gente não perde mais tempo legendando conteúdo, a gente usa a legenda automática. Roteiro, às vezes a gente precisa fazer um roteiro de uma introdução, a gente recebe o insumo, aquela diretriz, por exemplo, a gente vai mostrar um case de uma introdução do treinamento de vacina que a gente fez aqui na DASA. Então, a gente pegou esse roteiro, a diretriz, e a gente perdia muito tempo escrevendo todo aquele roteiro e fazendo aquele planejamento do treinamento. Então, hoje a IA já entrega isso pronto, né? Então, acelerou bastante a nossa produtividade aqui na DASA, porque a gente perdia muito tempo com o roteiro. Então, a gente também fez uma sensibilização para saber como a gente estava, como os colaboradores da DASA estavam enxergando a nossa fábrica. Então, a gente fez um vídeo também para orientar a melhor forma de responder o nosso NPS de treinamento, também, se der tempo, gostaria de compartilhar aí com vocês, que são cases onde a gente otimizou todo esse processo e em menos de um dia a gente conseguiu entregar um vídeo desse. E você, João, o que você recomenda para a Gabi? O que você acha que está mais pronto para ser usado por uma equipe enxuta? Primeiro, atendimento ao cliente, né? Eu acho que todo mundo que eu conheço e começou por aí, assim como negócio, né, como um todo, chatbot na página inicial da empresa, respondendo algumas questões básicas ali que você ensina também, ele vai respondendo. Vendas e marketing, né? Tem tantas ferramentas hoje, CRM, você consegue fazer
essa qualificação dos leads, ou seja, quem que é cliente mesmo, baseado no que você ensinou a ele, quem não é qualificado, né, por exemplo. A parte de atendimento também, que eu estava falando de Customer Success, né, sucesso do cliente, da agilidade para as respostas dentro do processo, definitivamente automação, né? Eu lembro quando entrou a pandemia, também o Renato, a gente teve que enxugar muito o time, e aí a gente precisava muito dessa parte de fazer mais com menos, né? Então, essa parte de automação, disparo de e-mail automático para cliente, para faturamento, né? Isso aí ajuda demais. Tem uma coisa que aqui, quem é profissional de recursos humanos conhece algumas plataformas já que fazem isso, que é a parte de recrutamento, né? Seleção de candidatos, baseado também nas premissas que você leva para eles. Bom, então tem diversas aplicações. Tem uma que eu mostrei até numa palestra semana passada na Anshan, que você consegue fazer muita análise de dados, que é uma coisa que tomava bastante tempo, entender tendências, entender assim, tá, qual foi o produto mais vendido no mês? De onde veio, uma pergunta, de onde veio a maior parte da minha margem do mês? A própria IA pode te trazer essa resposta baseada numa planilha que está ali na sua frente. Isso, inclusive, vai vir nativo no Office agora, já foi lançado, a integração com o ChatGPT. Então, são algumas aplicações muito úteis que você pode fazer imediatamente, né? Muito bom, cara. Eu uso bastante para fazer, principalmente benchmark, né? Então, às vezes, também estou com uma equipe enxuta. Me traga, né, uma lista de X tendências ou X iniciativas, me ajude. Então, você trazer o contexto. A parte mais importante é se comunicar com a máquina, contextualizar. E pode ser, né, detalhado no contexto. A minha persona é essa, com essa idade, esse público-alvo. Tudo que você sabe conta, tá? Porque ela vai entender e ela vai melhorar a resposta. E a outra dica é ser específico com o que você quer no prompt, né? Então, crie para mim uma lista de 10 ou faça uma tabela com tais colunas, sendo que a última coluna é a fonte da informação. Então, seja super específico com o que você quer. Que cara, principalmente o ChatGPT-4, ele é mágico, né? O pessoal até confunde, né? É magia ou é tecnologia, né? Eu diria feiticeira, Elisbelt, né? Então, cara, para mim, né, gerencialmente, marketing, né, benchmark, esse tipo de coisa é muito legal. Análise de dados é sensacional. Pedir para a IA resumir coisas para você também, ou criar, são as coisas mais fáceis que você tem em mãos hoje aqui para usar. O Thiago comentou, né, o case dele na parte do NPS. Thiago, você quer contar para a gente como é que foi o case de vocês? Acho legal, ele até juntou com o que o João falou de atendimento ao cliente, que o NPS é um indicador chavíssimo aí para medir qualidade, né? Então, se puder compartilhar com a gente, vai ser ótimo. Bom, eu vou pedir para o pessoal, primeiramente, compartilhar o vídeo, se der tempo aí, para depois eu trazer os comentários aí. A sua avaliação é muito importante para nós. Você sabe por quê? Já reparou que ao concluir um treinamento, existe uma avaliação para saber se você gostou ou não do conteúdo? Ela é baseada no Net Promoter Score, mais conhecida como NPS. Neste vídeo, exploraremos como o NPS pode ser uma ferramenta poderosa para medir a eficácia dos treinamentos e a satisfação de vocês, Dasa Lovers. Vamos começar! Quando você acaba de concluir um treinamento que foi cuidadosamente planejado e executado, é hora de você avaliar o treinamento. É aí que entra o NPS. Essa avaliação nos ajuda a entender a lealdade dos participantes do treinamento. Perguntamos a eles, em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria esse treinamento a um colega? Com base em suas respostas, eles são divididos em 3 grupos. Os participantes que deram notas 9 ou 10 são os promotores, os verdadeiros entusiastas que recomendariam um treinamento sem hesitação. As notas 7 e 8 colocam os participantes no grupo dos neutros, não completamente empolgados. E as notas de 0 a 6 pertencem aos detratores, aqueles que não ficaram satisfeitos com a experiência. Além das notas, seus comentários são uma mina de ouro. Eles nos fornecem informações valiosas sobre o que está funcionando bem e onde podemos melhorar. Isso nos permite aprimorar continuamente nossos treinamentos para atender a necessidades e expectativas de todos. Ao analisar os feedbacks dos detratores, podemos identificar os pontos problemáticos e tomar medidas corretivas. Por outro lado,
podemos aprofundar os aspectos elogiados pelos promotores para ampliar o que já está dando certo. Em resumo, o NPS é muito mais do que uma simples métrica. É uma janela para o mundo dos sentimentos e opiniões dos participantes. Ao medir o NPS dos treinamentos, podemos elevar a qualidade das experiências que oferecemos e garantir que cada treinamento seja uma jornada memorável e valiosa para todos os envolvidos. Obrigada por assistir nosso vídeo sobre NPS aplicado a treinamentos. Se você gostou, não se esqueça de curtir e comentar. Até a próxima! Bom, só para resumir, eu sei que a gente já avançou um pouquinho do tempo, a gente construiu esse treinamento totalmente caseiro, então a gente utilizou a inteligência artificial para elaborar todo o roteiro de NPS, que a gente trazia um propósito, né, deles responderem genuinamente, né, analisasse que a gente tivesse um feedback verdadeiro. Então a gente sensibilizou, a gente está no nosso portal hoje, a sensibilização de todos os treinamentos que a gente disponibiliza aqui na DASA, feito pela fábrica de conteúdos aqui interno, e a gente acelerou muito, né? Obviamente, como o Renato bem disse, o ser humano precisa revisar todo esse roteiro, a gente precisa entrar em um comum acordo da melhor parte, como a gente vai se comunicar, mas basicamente o roteiro e todas as imagens foram todos produzidos via inteligência artificial. Boa, maravilha, cara. E é bem legal, né? Esses vídeos nos trechos de interação da jornada, né, do participante na plataforma de aprendizado, a direção deles é muito importante, né? Se é para abrir, se é para fechar, né, para sintetizar uma informação, é excelente, né? E antes da gente, pegando o fio da meada do Thiago aqui e também fazendo uma ponte para já entrando no nosso finalmente aqui do web, né? Na Hubble tem um relatório, né? Eu vou pedir para o João só para dar uma palhinha do relatório da Hubble, né, de experiência, né, a avaliação 360 estratégica, que também é uma parte da jornada, né, João, do aprendizado da pessoa. É um relatório, uma autoavaliação. Você também trazer um pouquinho do que esse relatório traz, né, de benéfico numa jornada do participante, e depois a gente já vai para os finalmente. E quem quiser fazer o relatório, é só se inscrever no link que a gente vai colocar de novo aqui para vocês, no formulário, vai ganhar o acesso, tá? Legal, Renato. Obrigado pelo espaço também. E inclusive, já dizer que todo mundo se inscrever. Bom, depois tem uma surpresa aí. Mas o que eu queria deixar de dica aqui para todo mundo, e nas palavras finais, para quem tem medo de IA, né, acha que vai roubar o emprego, como o Renato falou no começo, é só quem aprendeu a usar as máquinas lá atrás, quem aprendeu a usar o celular, quem aprendeu a usar a tecnologia, tem uma vantagem, né? E uma das coisas que daí vem muito forte no Design Thinking, né, que é você primeiro empatizar, entender um problema e a partir daí desenvolver o Problem-Based Learning, aprendizagem baseada em problemas, qual que é o desafio que você tem que poderia ser automatizável ou que a IA poderia ajudar você a resolver? No caso, eu estava tendo na plataforma baixo nível das pessoas colocando o seu histórico, colocando suas áreas de expertise e colocando suas fotos. A plataforma sem foto é muito sem graça, né? Imagina uma plataforma de mentoria, um monte de gente sem foto. E aí eu precisava resolver esse problema. Então, o que eu fiz? Eu criei um prompt, criei um modelo para extrair as informações das pessoas da internet diretamente, já, desde que tenha o consentimento da pessoa, e puxasse a foto dela também da internet já e subisse para a plataforma, tá? Foram 8 meses de programação só disso. Por quê? Porque precisava conseguir puxar isso e trazer as informações diretamente para a plataforma. Então, com e-mail, cargo e nome da pessoa, tudo o resto já vem. Qual é a área de expertise dela, quais são os pontos fortes, qual é a inferência do perfil DISC dela, Big Five, para quem que ela seria a melhor mentora e, principalmente, isso daí, o que são os skills que ela pode desenvolver de outras pessoas. Essa é a principal informação que a pessoa nem ela mesma sabe, mas baseado no histórico dela, a gente fez isso na Hubble. Então, o que vocês podem ter acesso nesse relatório baseado em IA hoje, o que é? Além de subir isso para a plataforma, quando está em clientes, né? Para quem acessar esse relatório não vai ter isso, inclusive é gratuito. Já mando para os mentores esse relatório para eles. Que a primeira coisa que tem vai aparecer Thiago Castro, o inovador de conteúdos e automação dentro da DASA. Então já sai um slogan da pessoa.
Então, isso é tão interessante, porque eu fui programando, e como meu mestrado é em marketing, então eu comecei a pensar como a pessoa pode se divulgar dentro da plataforma também. E criar slogan, criar pontos fortes, criar por que alguém deveria contratar essa pessoa para ser mentor e tal. Internamente, né? Que a gente faz programas B2B só, aplicando a plataforma. Então, o que eu queria dizer para vocês a gente vai deixar essa ferramenta já para quem se inscrever no webinar, no workshop do Renato, da Powtoon, né? Então, para todo mundo se inscrever, isso já é gratuito para vocês, já estou de acordo aqui. Como o Renato falou, usou IA, pagou token, viu? Não tem jeito. Então, custa, mas a gente está dando para vocês, para conhecerem, experimentarem, ter essa vivência de IA com o seu próprio perfil mesmo, para resolver essa questão. Quais são seus pontos fortes? Quais são suas áreas de expertise? E que isso ressone para muitas pessoas também, a partir que você tenha mais clareza de como o mundo te vê hoje, independente de você falar para ele. Boa, João. Obrigado, cara. Obrigado pelos tokens. Acho que para a gente daí oficialmente fechar agora, primeiro, pessoal, a gente não podia fechar aqui antes, né, de falar um pouquinho de próximos passos para você poder praticar um pouquinho, né? Então, acho que esses workshops que a gente está promovendo e com a colaboração da Hubble aí com o relatório também, você tem uma primeira experiência com IA, né? Então a gente quer dar esse primeiro passo com você junto aí, para você conhecer. Se você tiver dúvidas também, você vai, né, levar para a gente, conversar com a gente também. E ao se inscrever, a gente vai depois entrar em contato com você por e-mail ou WhatsApp para dar os primeiros passos, como é que entra, como é que acessa. Então, só de se inscrever ali, daqui a pouco o nosso time já vai entrar em contato com você para orientar melhor como que funciona para participar, tá? Mas é tudo gratuito, então só se preocupe em participar no dia que você se inscreveu. É tudo que você tem que fazer a partir de agora, legal? Então, mais uma vez, eu queria agradecer, Thiago, obrigado pelo seu tempo, sua participação, compartilhar com a gente seus cases. João também, cara, ensinar. Acho que a parte mais difícil é ensinar humano já é difícil, mas já ensinar uma máquina, né, cara? Então, compartilhar um pouco do sucesso que tem tido aí na Hubble. E obrigado mais uma vez, Powtoon Internacional, né, que tá com a gente aqui. O Adam, que é nosso head de parcerias global, também está assistindo com a gente lá de Israel. Nosso time da Powtoon Brasil aqui também, parceiros, clientes. E a Anshan, né, a Bruna aqui representando a Anshan hoje com a gente. Obrigado pela parceria também, Bruna. Bom, pessoal, muitíssimo obrigada pela manhã de conteúdo. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas trouxemos aqui diversos insights para o nosso público. A gente tem mais de 1.000 pessoas nos acompanhando aqui ao vivo. Então, super obrigada. Quero reforçar que amanhã a gente também vai enviar a nossa pesquisa NPS. O Thiago deu ali o que é o NPS. Então, por favor, lembrem de deixar os comentários, deixar a avaliação de vocês, para que a gente continue aprimorando as nossas iniciativas. Então, super obrigada e a gente se vê num próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa semana.